volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e uma novidade no caso de Rafael Cardoso, que acabou envolvendo numa polêmica, não é, por conversar com uma garota de 17 anos e tal. E o detalhe é que esta garota, essa atriz, não é, que eles chamam aí de ex-atriz mirim, negou troca de mensagens com Rafael Cardoso. Diz que isso tudo que aconteceu aí na mídia, nas redes sociais foi desnecessário. E saiu aqui no Notícias da TV, saiu também no Metrópolis, que foi inclusive o mesmo site da Fábia Oliveira, que foi a que divulgou as mensagens, ninguém sabe como ela teve acesso, não é? Dizendo que seria a conversa de Rafael Cardoso com essa ex-atriz mirim, a Jesuela Moro, que conviveu e que contracenou com o Rafael lá no passado, numa novela, quando ela tinha 6 anos de idade. Mas essa conversa aconteceu ano passado, segundo as informações, e ela, segundo a Fábia Oliveira, teria 17 anos, agora ela tem 18. Porém, ela disse que não tem nada a ver com aqueles prints e nem com aquela conversa. Ela mandou um comunicado na rede social dela, dizendo: devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar sobre a polêmica envolvendo Rafael Cardoso. Eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo o hate desnecessário que foi jogado em mim e não só nela, no Rafael Cardoso também. E aqui nós temos que falar do que aconteceu nesses dias, não é? Desde que a Fábia Oliveira postou essa notícia e repercutiu aí. Basicamente, Rafael Cardoso sendo tratado como criminoso por ter conversado supostamente com esta atriz de 17 anos. Agora ela está dizendo que não. Mas a conversa em si já não revelava muita coisa, não é? Porque era basicamente, ele chamou ela de linda, como está aqui, ó, nos prints da Fábia Oliveira, também na descrição aqui, chamou ela de linda e depois ele ficou preocupado se era ela ou não, é? Segundo a troca de mensagens, né? Queria saber se era ela ou não, porque as pessoas poderiam pensar mal, né? Muita gente até falou: ah, quem não deve não teme, mas olha a polêmica que causaram por causa da conversa. Se ele realmente estava preocupado, não é? Ele já sabia de uma polêmica que poderia causar. E aí ele diz que queria confirmação que era ela, e aí ela diz que não poderia porque estava lá no quarto. Ele pede para ela ir no banheiro, mas para mostrar que era ela. Inventaram além, dizendo que ele teria pedido nudes ela na conversa. Em nenhum momento ele pede nudes para ela, mas acontece que ele chama ela de linda e o papo se encerrou. Ela disse que iria dormir, mas agora ela está negando que essa conversa não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela, segundo a própria. Agora, o detalhe é que Rafael Cardoso foi tratado como criminoso. O que as pessoas têm que saber é o seguinte: 17 anos no Brasil já é a idade do consentimento. No restante do mundo, 18 anos, idade do consentimento sexual. Muita gente confunde com maioridade sexual. Maioridade, às vezes, é 21 anos para várias outras coisas, mas a idade do consentimento sexual é 18 anos. Estados Unidos, por exemplo, com 18 anos a pessoa pode fazer até pornô e ter OnlyFans. E relacionamento também já é a idade do consentimento. E Rafael tratado como criminoso porque ele teria conversado com uma jovem de 17 anos. Não seria crime. Muita gente também argumenta dizendo: não é porque não é crime que é moral. Esse argumento é um dos argumentos mais maleáveis e mais suscetíveis a qualquer tipo de argumentação possível. Porque da mesma forma que a pessoa pode argumentar de um lado, ela pode argumentar do outro. Vamos pegar, por exemplo, o aborto e drogas. Em alguns países é liberado, outros países não, mas em países que é liberado, vai ter gente continuando a achar o aborto algo imoral. Outras pessoas não vai pensar dessa forma. Drogas, a mesma coisa. Então existem vários temas que as pessoas podem considerar imoral, mas aí é opinião. Opinião a pessoa aplica na vida dela, no máximo a pessoa vai opinar, mas não tratar o outro como criminoso, como trataram Rafael Cardoso, dizendo que o que ele fez foi errado. Aí é opinião. Não existe nada contra a lei de um cara mais velho aqui no Brasil conversar ou tentar ter algo romântico com uma jovem de 17 anos. E aí fizeram uma outra confusão. Vários perfis postando imagens do Rafael Cardoso com ela com 6 anos de idade na novela, não é? Isso é uma apelação. Por quê? Porque
Ela com 17 anos não tem nada a ver com ela com 6 anos de idade. As postagens das pessoas nas redes sociais davam a entender que ele estava cantando aquela menininha, ou seja, dando a entender que ele fosse um abusador. Olha a maldade que as pessoas fizeram na rede social com o Rafael Cardoso. Ah, mas ele conhecia ela no passado, ele era um pai dela no passado. De mentira, na novela, não é? A sinceridade total. Homem, quando uma moça que ele conhecia quando era pequena faz ali 18, 19, 20 anos, se ele não é um parente próximo ou um pai dela, raramente ele vai ver ela sempre com aquela inocência que ele via no passado, porque a pessoa já é adulta, ela já é uma mulher. Vamos colocar a idade de 18, 19, 20, nem falando dela de 17, agora ela tem 18, ela é uma mulher. Então a pessoa, aí entra a questão de opinião também. Alguns homens podem dizer: te conheci criança, então ainda te vejo com aquela inocência, mas eu posso garantir que a maioria dos homens, uma mulher de 18, 19, 20, mesmo ele tendo conhecido no passado, o homem geralmente vê ela como mulher. Não vê ela como no passado, ele não é pai dela de verdade, ele era um pai da ficção. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essas pessoas que ficaram detonando aí o Rafael Cardoso são pessoas que fazem o mesmo com o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Porque o Leonardo DiCaprio tem 49 anos e quando ele fica com jovens de 19, 20, 21, geralmente é nessa faixa etária, principalmente 20, 21, as ficantes do Leonardo DiCaprio, ele é detonado também por essas pessoas. Por essas pessoas que, muitas delas falsas moralistas nas redes sociais, detonam o Leonardo DiCaprio. Peraí, o problema não é que a moça não é de maior, e as que são de maior que estão com o DiCaprio? É óbvio que quanto mais velha a pessoa fica, mais maturidade ela tem. Mas 18 anos é a maioridade sexual, ou seja, a pessoa já tem a capacidade de consentir sexualmente. Isso no mundo todo. Aqui no Brasil, com 17 já tem, mas com 18 no mundo todo, basicamente na questão sexual, e acho muito difícil dessa idade aumentar. Já imaginou? A pessoa só pode consentir sexualmente a partir dos 20 anos, dos 21? Não vejo possibilidade disso acontecer. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, que detonaram Rafael Cardoso por ele ter supostamente conversado com uma moça de 17 anos, faz o mesmo com Leonardo DiCaprio. Fizeram o mesmo com o Gabigol, quando ele ficou, segundo as informações, com a Mel Maia, quando ela tinha 17 anos, não é? Mas o Leonardo DiCaprio eu acho que é mais importante. E outra, a gente vai para outros assuntos, muita gente dizendo: ai, que nojento. A partir do momento que é opinião, ou seja, ele não está infringindo nenhuma lei, opinião varia de pessoa para pessoa. Quantas pessoas não chamam o empresário americano Dan Bilzerian, que sai com várias modelos e posta na rede social dele, de nojento? Mulheres adultas, geralmente acima dos 23 a 25 anos, com consentimento. Ele é um cara solteiro, olha aí. Não é casado, porque segundo informações fica na dúvida. Rafael Cardoso era casado, mas ele tinha um relacionamento aberto com a esposa ou não? Há controvérsias, há dúvidas a respeito disso, se era traição ou não. Muita gente fala que ele é bissexual, não é? Agora, por quê? Dan Bilzerian, um cara solteiro, essas pessoas, essas falsas moralistas, muitas pessoas que são ou conservadoras extremas ou feministas radicais, criticam, sendo que entre adultos e com consentimento não é dar conta de ninguém. Eu, particularmente, só daria em cima de alguém maior de 18 anos. Eu tenho meus 30 e tantos, mas a partir de 18 anos, se eu me interessar em alguém e querer chegar para ter algo romântico, eu chego. Se a pessoa é maior de 18 anos, eu quero ver quem vai me criticar. Eu quero ver quem vai dizer de diferença de idade. Tem que ignorar muitas das vezes o falso moralismo da sociedade. Este preconceito, muitas das vezes, da diferença de idade, não é diferente do preconceito de quem faz swing, troca de casal. Tem. Ou quem tem relacionamento aberto, quem tem relacionamento liberal, criadores de conteúdo adulto. Olha quanta coisa que sofre preconceito. As acompanhantes na sociedade sofrem preconceito. Muita gente acha que elas são mulheres sujas, que elas têm doença, não é? Muita gente acha isso. Tem preconceito com quem sai com ela, com as acompanhantes. Ou seja, isso é uma questão que as pessoas podem ter preconceito e aplicar
na vida dela, não na vida dos outros. Jamais deveriam ter tratado Rafael Cardoso como criminoso e agora a narrativa é jogada por terra. Porque a própria garota Jesuela Moro, por Fábio Oliveira, que vergonha a senhora passou, né? Porque Jesuela Moro vem a público e diz que não trocou mensagens com Rafael Cardoso. E tudo essa perseguição com Rafael Cardoso começou depois dele ofender o João Guilherme. Eu gravei vídeo aqui no canal defendendo João Guilherme, claro que eu ia ficar do lado do João Guilherme, porque na minha opinião Rafael Cardoso foi homofóbico com ele, mas não é porque o Rafael Cardoso cometeu aquele erro que desde então todos os dias andam procurando, tanto a mídia quanto a rede social, coisas para destruírem o Rafael Cardoso, um grande ator, uma pessoa que não é um abusador, até tudo que a gente sabe dele, é um cara decente. Se tem seus defeitos, os seus problemas, os seus erros, todo mundo tem. Agora, tratar ele da maneira como foi tratado, a própria garota disse, ó, não teve nada a ver com aquelas conversas que alegaram ser entre ela e Rafael Cardoso. Eu vi muita gente apoiando Rafael Cardoso. Vi alguns comentários no Instagram, muita gente assim falando 17 anos, já sabe o que tá fazendo. Teve até uma mulher na rede social que disse assim, 17 anos é uma cavalona velha. A mulher comentou lá no Instagram. Mas muita gente achando que... Tanto que o assunto, muitas vezes eu meço se o assunto chama mais atenção ou menos, dependendo de como ele repercute nas redes sociais, no Twitter, né? E esse assunto do Rafael Cardoso, ele deu uma subida e ele caiu rapidamente, o nome dele sumiu dos trends. As pessoas, de um modo geral, sabem que 17 anos não é a menininha de 6 anos que ele interpretou na novela. Que maldade as pessoas ficarem publicando a foto dele com a menininha na novela que eles fizeram no passado. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.